Olá, que a paz e a graça do Trino Deus seja contigo. Vamos refletir nesta semana a partir de Romanos, capítulo 6, o verso 9, onde Paulo nos diz: sabemos que o Messias, após ressuscitar dentre os mortos, não morrerá outra vez. A morte já não tem mais autoridade sobre ele. Por acaso você já brincou de morto-vivo quando era criança, ou talvez agora mesmo, já adulto? Esta brincadeira, além de divertida, ela é cansativa e requer atenção e discernimento para a gente obedecer os comandos. A pessoa que comanda vai acelerando e fica difícil a gente ouvir, pensar e agir corretamente conforme os comandos. Aqui nesse texto, o objetivo do apóstolo Paulo é fazer que seus leitores aprendam, ou pelo menos se lembrem, acerca de sua nova identidade como cristãos batizados, ou seja, viver como nova criatura. Lutero tinha entalhado em sua escrivaninha: eu sou batizado, para se fortalecer em situações de angústia. À luz, então, de Romanos, capítulo 5, Paulo diz aqui no capítulo 6, verso 9, que há dois tipos de humanidade: os que estão em Adão e os que estão no Messias. Todos nós começamos a vida em Adão, e se formos honestos, teremos de admitir que, com frequência, nos sentimos como se ainda estivéssemos lá. Em particular, creio que se você já é cristão há um bom tempo e já esqueceu como é, na prática, ignora o amor e o perdão de Deus. Paulo ele insiste que, batizados em Cristo, não estamos mais lá em Adão, mortos. Em Cristo, pela fé, a velha humanidade foi crucificada com Jesus. A morte já não tem poder sobre Cristo e nem sobre nós. Muitos cristãos, quando cometem um erro, dizem que o fizeram por causa do velho Adão. Mas isso vai contra o que Paulo declara neste contexto, que a velha humanidade foi crucificada com Cristo. A velha vida adâmica possui sua própria solidariedade, presa a uma rede de pecado e escravizando a todos que lá estão. Mas ao contrário do que imaginamos, ser crucificado com Cristo significa que o pecado não tem mais direito sobre nós. Conforme Paulo, agora que estamos no Messias, tudo que vale para ele também vale para nós, mesmo que isso possa não parecer verdade. O que é verdade a respeito do Messias é que desde o dia glorioso da Páscoa, ele está vivo de novo, com uma vida que a morte não pode mais tocar. Ele não voltou para a mesma vida como ocorreu com o filho de Jairo, com Lázaro e as demais pessoas ressuscitadas por Jesus. E no que diz respeito a esse assunto, Elias e Eliseu também podem ser mencionados. Jesus, então, crucificado e ressurreto, ele seguiu em frente, através da morte, para o outro lado, entrando em uma nova vida, em um corpo em que a morte então não mais pode atingir. Um conceito que temos talvez dificuldade de assimilar e entender hoje, mas sobre o qual os cristãos primitivos eles eram muito claros. A questão que Paulo levanta é que se estamos no Messias, então nos encontramos na mesma posição que ele também se encontra. Como Cristo ressuscitou e não vai mais morrer, nós também podemos estar em Cristo pela fé e já ter a garantia de que nós viveremos eternamente com Ele. Claro que ainda não fomos ressuscitados corporalmente, como seremos um dia. Isso pertence ao futuro. O futuro é garantido e certo. Contudo, parte da importância de ser cristão é que o futuro invade o presente na pessoa e na realização de Jesus, de modo que seus seguidores já podem provar a realidade daquele futuro enquanto ainda estão vivendo no presente. Veja que o cristão vive de acordo com o fundamento da ressurreição. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, quando ele foi batizado, ele sai da água do batismo e vê os céus abertos e ouve o Espírito Santo dizendo: eis o meu Filho amado em quem muito me alegro. E logo em seguida diz o texto, em Mateus capítulo 4, verso 8 a 11, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali tentado pelo diabo. E após ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome.
E o diabo então chega para ele, tentando ele em 3 grandes áreas. Primeiro, propondo que ele fosse alguém relevante se ele transformasse pedras em pães. Segundo, ser espetacular, se atirar do alto de um pináculo. E terceiro, ser poderoso. Dar-te-ei todos os reinos, promete Satanás para Jesus. Mas veja que no deserto, após o batismo, em um momento de isolamento, Jesus ali confirma que Deus é a sua única fonte de autoridade e identidade. Ele diz para o diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Veja que quando o nosso desejo e a nossa devoção estiverem voltados para Cristo, nos tornaremos como Ele. Afinal, você é aquilo que ama. E para concluir, pela fé e batizados, não estamos mais em Adão, mas sim no Messias, aquele que morreu e agora se encontra vivo para todo sempre. Como membro então batizado e crente do povo de Jesus, precisamos lembrar quem realmente somos agora, para que possamos viver de forma coerente. Lembre-se de que você é alguém que está em Cristo se é batizado. Não se entregue às vozes que dizem que você está em Adão porque pecou, porque cometeu um erro e deveria com isso se comportar sempre como antes. Resista à tentação então de fingir e pense de forma correta, como filho de Deus, agindo com base no que você sabe ser a verdade. Veja que o batismo acarreta conscientemente uma mudança nas relações sociais e na nossa própria autocompreensão. Como batizados, a nossa identidade está em Jesus Cristo e assim como Ele, somos os amados de Deus. Que Deus te abençoe, seja tu uma bênção e até o nosso próximo momento devocional. Até lá!